Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui na presença do nosso Deus para nos reunirmos e juntos estudarmos a sua palavra. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10, que vai falar sobre a expansão da igreja. Eu gostaria de convidar meus irmãos para, junto comigo, curvarem suas cabeças e nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que estamos em sua presença. Dispostos, ó Deus, a estudar a Tua Palavra, a meditar, Senhor, na Tua Palavra de maneira mais profunda e sistemática, e rogamos, derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria. Nos ajuda a compreendermos estes textos e o melhor, Senhor, a aplicar em nossa vida diária, em nossa vida cristã. Abençoe esta escola, cada irmão e irmã, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a lição de número 10 vai falar sobre a expansão da igreja. Se os irmãos olharem na capa de suas lições, os irmãos verão que nesse trimestre nós estamos estudando a igreja em Jerusalém. Então, nós estamos vendo aspectos, características daquela igreja que, transportadas para os nossos dias, são responsabilidades para a igreja da atualidade. Essas características foram importantes porque mostraram uma igreja lá em Jerusalém que crescia com essas características, mesmo em meio a severas perseguições. Então, nós nos alegramos porque Deus nos ajuda nesta manhã a estudarmos esses aspectos daquela igreja e trazê-las para a responsabilidade dos nossos dias. O nosso textuário está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, os versículos 4 e 5, que diz: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A nossa verdade prática diz que a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Glórias a Deus. Meus irmãos, façamos então a nossa leitura bíblica em classe, que também está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, depois do versículo 12 ao 15. Medite comigo, diz assim a palavra de Deus. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos que foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, mas, como crescem em Filipe, ele lhes pregava acerca do reino de Deus, e o nome de Jesus se batizavam tantos homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos nesse momento, como uma forma introdutória, perceber que estudaremos como a igreja precisou se dispersar por conta da perseguição e que até então, até aquele momento de dispersão, aquela igreja estava reunida em Jerusalém. Eles estavam concentrados em anunciar o evangelho, em congregar, em ser uma comunidade de fé naquela região, naquela cidade.
Isso, com certeza, demonstra uma característica, infelizmente, muito presente em algumas igrejas nos dias de hoje. Aquela igreja que reuniu-se em Jerusalém, que estava ali congregando, que estava ali servindo ao Senhor e que crescia, a Bíblia diz, todos os dias, elas, de certa maneira, aquela igreja, confortou-se em permanecer em Jerusalém. Talvez por uma falta de visão diante das palavras de Jesus, que Jesus havia informado a eles, né, antes de sua ascensão: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, um poder do alto, que era o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. E eles então permaneceram em Jerusalém, congregando, fazendo a obra de Deus, realmente de maneira genuína e verdadeira, mas sem dar o devido valor, sem avançar na missão de espalhar o Evangelho a outras localidades. Mas tudo vai mudar, esse cenário muda, quando acontece o episódio da morte de Estevão. Os irmãos sabem que eles houve 7 escolhidos para o auxílio da igreja em Jerusalém, e dentre esses 7 que exerceriam ali um diaconato, Estevão era um deles. Então era um homem cheio do Espírito Santo, um homem de boa conduta, humilde e etc. Um homem que tinha características muito únicas e que realmente apresentava ser um homem de Deus. Mas, em um determinado momento, a perseguição inflamou-se e Estevão foi perseguido, foi, por fim, morto por causa de sua fé. Esse episódio da morte por conta de sua fé, deste mártir da igreja, inclusive é o primeiro mártir registrado na Bíblia, nós vemos então uma mudança nesse conforto da igreja de Jerusalém, saindo daquela cidade, justamente por conta da severa perseguição que ocorreu. Inclusive os versículos que lemos em Atos 8 diz que Saulo ajudava a assolar a igreja, arrastava homens e mulheres para fora, colocava eles na prisão, e por esse motivo os cristãos são aspergidos, são dispersos para outras localidades, e isso ocasiona uma visão evangelística sendo produzida na vida daquela igreja quase que de maneira natural, mas logicamente provocada por Deus em sua forma perfeita de trabalhar. Meus irmãos, muitas vezes, diante dessa introdução, nós percebemos que Deus usa determinadas circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Nós não nos alegramos pela perseguição que a igreja sofreu, mas entendemos que aquela perseguição gerou naquela igreja o sentimento e a possibilidade de levar o Evangelho de Jesus Cristo a outras localidades. Então, eles continuaram firmes, levando a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, para outras pessoas, não como fugitivos derrotados, mas como exilados, como peregrinos levando a palavra de Deus. Então, de maneira introdutória, percebemos que a palavra-chave dessa nossa lição é a palavra evangelização. Então nós vamos ler aqui o primeiro tópico, que é a igreja diante da perseguição, subdividida no primeiro subtópico, embora perseguida, a igreja não se fragmentou, depois a igreja em luto, e em terceiro, mas não desesperada. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos apresentar como a perseguição contribui para a expansão da igreja primitiva. O nosso primeiro subtópico diz que por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, aqueles escritores da palavra de Deus enfatizam em Atos, no capítulo 8 e o versículo 1, que foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Mais adiante, nos capítulos 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, vão registrar uma perseguição focada principalmente na figura dos apóstolos. Inclusive, alguns deles, nesse momento e até a posteriori, morrem fruto dessa perseguição, infelizmente. Então, o fato
de os apóstolos, que eram os líderes daquela igreja inicial, a igreja ali do primeiro século, esta primeira igreja que forma-se em Jerusalém, eles não se dispersaram, mas fizeram como demais crentes, permaneceram onde estavam. Mas muitos foram enviados, dispersos para outras localidades. Lógico, meus irmãos, isso não quer dizer que aqueles que permaneceram em Jerusalém eram medrosos ou até que não eram perseguidos. Pelo contrário, Jerusalém naquele momento era a base da igreja. Então eles tinham ali um núcleo muito importante para direcionar, né, os movimentos, os ditames da igreja naquele momento. Então era necessário que parte da liderança, os apóstolos, alguns irmãos permanecessem em Jerusalém, não por medo de serem perseguidos em outros lugares, pelo contrário, em Jerusalém eram de fato também perseguidos, como os próprios capítulos 4 e 5 de Atos dos Apóstolos nos relata muito bem. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atinge aquelas pessoas que naquele momento alcançaria todos os crentes. Aqueles que estavam em outras localidades eram perseguidos e aqueles que estavam em Jerusalém da mesma forma. Essa igreja, meus irmãos, que está sendo fragmentada, mas não desorganizada. Porque ao mesmo tempo que os nossos queridos irmãos daquela igreja eram dispersos, eles, nos lugares onde chegavam, eram sementes do Evangelho. Pregavam a palavra de Deus, ensinavam as pessoas, e isso gerou um movimento evangelístico gigantesco. Gigantesco. É interessante ver, né, irmãos, esse paralelo entre a possibilidade de uma igreja perseguida, de uma igreja oprimida por essa perseguição e sendo dispersada, mas ao mesmo tempo essa dispersão gera avanço da igreja, porque onde as pessoas chegavam, anunciavam o evangelho e a igreja continuava forte, unida e crescendo diariamente. Aquela narrativa de Atos 8 e 2 fala de uns varões piedosos que foram enterrar Estevão e fizeram por ele um grande pranto. Isso mostra, irmãos, uma característica muito bonita daquela igreja. Além da união na pregação do evangelho, também uniram-se no luto pela morte de Estevão. Alguns varões piedosos, digamos assim, alguns homens, irmãos daquela igreja, reuniram-se e foram enterrar Estevão. Se uniram, sentiram ali aquele sentimento de tristeza, de luto, e enterrando, choraram pela morte daquele grande homem de Deus que foi apedrejado até o fim. Meus irmãos, isso demonstra um sentimento de união muito presente naquela igreja. A união é um fator indispensável para que uma igreja sobreviva à perseguição. Imagina, meus irmãos, uma igreja perseguida que tem em seu núcleo, em sua realidade, uma desunião clara entre os irmãos. Logicamente que o embate às estratégias do diabo, a perseguição em si será exponencialmente mais difícil. Então a união demonstrada aqui por esse sentimento mútuo, né, uníssono de luto pela morte de Estevão, aqui demonstrado, esse sentimento de união era imprescindível. Então mostra nesse contexto que eram cristãos compassivos, que lamentam em conjunto pela perda de seu irmão querido e que também, antes de fugirem ou de serem dispersados, fazem ali o sepultamento do seu amado irmão, choram por aquele irmão que parte para a eternidade. E o terceiro subtópico fala sobre uma igreja que, mesmo perseguida, não se desespera. Então, esta igreja que pranteia, né, pela morte de Estevão, que chora por ele, que derrama lágrimas pela morte de Estevão, é uma igreja que não aparenta estar desesperada. Luto é diferente de desespero, né? Lágrimas
São lágrimas de luto, de tristeza, mas não lágrimas de desespero. E isso, meus irmãos, demonstra uma maturidade daquela igreja muito grande, mesmo num ambiente hostil de grande perseguição. Essa maturidade que nos leva a permanecer unidos e atuantes na fé é uma característica que deve ser transportada até os nossos dias e aplicada como responsabilidade para nós. Porque ao invés de olharmos as situações adversas, olha, a igreja está sendo perseguida, determinados grupos estão perseguindo a igreja, olha, conseguiram até matar um irmão da igreja, ele foi apedrejado, muitos estão sendo presos, etc. Esse cenário caótico de perseguição não deve ser motivo para nós nos desesperarmos. Pelo contrário, meus irmãos, aqui é o momento de mostrarmos a calma, a fé, a certeza que temos em nossa vida, em nosso coração, por meio da fé que temos em Cristo Jesus. Aquela igreja continuou atuante e mostrou-se até mesmo entusiasmada em avançar na pregação do Evangelho e na possibilidade de testemunhar de Cristo. Então, a sinopse desse primeiro tópico fala que mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. Entramos assim no nosso segundo tópico, que vai falar sobre a evangelização centrada na palavra. Irmãos, essa característica de uma igreja que evangeliza tem a sua evangelização centrada na palavra. E nesse primeiro tópico nós vemos em Atos, no capítulo 8 e o versículo 4, que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra, meus irmãos, que a igreja primitiva era movida pelo poder de Deus, logicamente cheia da presença divina, mas levando uma pregação genuinamente bíblica, pregando o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus. Meus queridos, a evangelização daqueles dias, ao longo de toda a história e nos nossos dias, deve sempre ser pautada, centralizada na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a revelação plena de Deus para nós, ela deve ser o alicerce de todos das nossas prédicas, da nossa evangelização, das nossas pregações, dos nossos ensinos, dos nossos conselhos. Então, quando evangelizamos, algumas igrejas hoje tentam evangelizar, munidos, de estratégias meramente humanas e, infelizmente, muitas vezes mundanas. Eu me recordo de uma igreja que fez um projeto de evangelização durante o carnaval, distribuindo camisinhas com uma cruz na embalagem, para que as pessoas, antes de usarem aquela camisinha, vissem a cruz de Cristo. É um processo de evangelização centrado na palavra. É este tipo de estratégia que garante a exposição da palavra para aquele pecador, para haver ação do Espírito Santo em sua vida, em seu coração? Não é. Infelizmente. Então nós vemos hoje, nos nossos dias, a deturpação do centro da evangelização, que deve sempre ser a palavra de Deus. Nós podemos usar folhetos bonitos, usar vídeos com boas e bonitas músicas, mas o teor central da nossa mensagem, usada no processo de evangelização, é a palavra de Deus. Devo lembrar, meus irmãos, sobre o texto que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra é a verdade. E a verdade é quem tem poder de libertar aqueles corações cativos do pecado. Então a evangelização naquela igreja, a igreja em Jerusalém, era centrada na palavra e, logicamente, se nós queremos nos dias de hoje evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo centrados na Bíblia Sagrada. O segundo subtópico fala da evangelização centrada em Cristo. Toda a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, apontam para Cristo. Deus é o autor, o Espírito Santo é quem inspira
os nossos queridos autores, mas o tema central da Bíblia é Cristo Jesus. Desde o Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, o pequeno livro do profeta Malaquias, nós vemos Cristo sendo apresentado. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Cada doutrina, cada dinâmica daquele povo, cada dinâmica de relacionamento com a nação, tudo isso era uma forma de apontar para o Messias, para o Cristo de Deus que viria. Aí nós entramos no período intertestamentário e começamos o Novo Testamento com o nascimento de Jesus. Então o Messias que todo o Antigo Testamento apontou, agora veio. Os evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam sobre a vida, o ministério, a mensagem de Cristo. É a base do Evangelho de Jesus Cristo. E, posteriormente, de Atos a Apocalipse, nós temos ali a aplicação do Evangelho de Cristo, principalmente na evangelização. Aquela igreja em Jerusalém, ao ser dispersada, quando chegava em qualquer lugar, tinha uma evangelização centrada na palavra que aponta e fala de Cristo Jesus. Então, uma evangelização pela palavra centrada em Cristo Jesus. Não adianta, irmãos, eu usar a palavra única e puramente, tentando até subverter os contextos e remover, usar versículos isolados, em qualquer processo que seja, se eu não apontar para Cristo. Então, a palavra aponta para Cristo. Por isso que é a fonte mais confiável num processo de evangelização. Porque o que salva aquele pecador é Cristo Jesus. E a melhor ferramenta para mostrar Cristo, para expor Cristo, para ensinar sobre o Evangelho de Cristo Jesus é a palavra. Por isso, Paulo fala a Timóteo que pregues a palavra. Então, pregamos a palavra para a manutenção da fé daqueles que já aceitaram a Cristo, para a correção daqueles que porventura desafetam a Deus, que pecam, que falham, para a sua correção, mas também para a salvação do pecador. A palavra de Deus é uma espada que corta para todos os lados, para aquele que fala, para aquele que recebe, para aquele que já é crente, para aquele que ainda é ímpio, é pecador. A palavra de Deus cura, salva. A palavra de Deus, ela restaura, ela mantém. Então, a nossa evangelização deve ser centrada na palavra. Posso usar um folheto? Deve, mas um folheto bíblico. Posso fazer um vídeo, fazer uma propaganda? Pode, desde que tenha naquela propaganda, naquela imagem, naquele vídeo, naquela reunião, a exposição da palavra de Deus, que é a melhor forma de apresentarmos Cristo para as pessoas. Então a sinopse, a síntese desse nosso segundo tópico é que a igreja cheia do Espírito e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. Muitos se preocupam, irmão, mas eu posso estudar a Bíblia, ter o melhor material, mas eu ainda tenho medo, tenho temor de falar, de abordar as pessoas, de apresentar Cristo Jesus. Meus irmãos, quem nos dá poder para sermos testemunhas é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Então reparem que nós construímos bases sólidas para uma evangelização eficaz, centrada na palavra, centralizada em Cristo Jesus e com poder vindo do Espírito Santo. Então o crente que quer receber poder para testemunhar de Cristo é um crente que procura ser cheio do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, chegamos então ao nosso terceiro e último tópico, a igreja que dá suporte à evangelização. O primeiro subtópico, o suporte da igreja, o segundo, a igreja que discipula, e em terceiro, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Então, meus irmãos, a igreja em Jerusalém, ela apresentou uma característica muito importante e que é indispensável para a igreja dos nossos dias.
Em Atos nós lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Está em Atos 8 e o versículo 14. Essa passagem nos mostra, irmãos, aquela igreja de Jerusalém dando suporte para aquela igreja que começou, para o trabalho que começou em Samaria. Posteriormente, nós vemos isso acontecendo em outras igrejas, povos que receberam a palavra, que começaram a crer, que foram salvos, os seus primeiros em outras localidades, e a igreja em Jerusalém, e depois, posteriormente, a própria igreja em Antioquia, que tornou-se um núcleo, uma igreja mãe, uma igreja missionária, enviando homens para que pudessem dar suporte àquelas igrejas, ensinando, mostrando a verdade de Cristo através da palavra e dando maturidade àqueles crentes que aceitaram a Cristo naquelas localidades. Então, o suporte da igreja é indispensável, transportando para os nossos dias uma igreja que começa a sair de seus portões, começa a anunciar o evangelho, que procura pregar uma palavra e evangelizar, centralizado na figura de Cristo através da palavra de Deus. E isso começa a gerar resultados, novos crentes são trazidos à família de Deus, novas pessoas aceitam a Cristo. O papel da igreja é dar o devido suporte para aqueles que pregam o evangelho. Então, dando exemplos práticos e simples, a igreja vai fornecer folhetos, a igreja vai fornecer ali o que estiver ao seu alcance para facilitar aquele processo de evangelização, vai fazer a sua parte, e ao receber novos convertidos, a igreja dá todo o suporte. E aqui nós já entramos no segundo subtópico, que é sobre o discipulado. Não tem ferramenta melhor, e inclusive esse é um triste diagnóstico de muitas igrejas que são excelentes para anunciar o evangelho e para trazer as pessoas a Cristo, mas falhas na manutenção daquela conversão. Então nós trazemos, as pessoas aceitam a Cristo, mas o posterior suporte é extremamente importante. Então deve haver uma assistência, um discipulado eficaz para que haja firmamento daquelas pessoas que acabaram de aceitar a Cristo. Então, em nossa igreja, nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, nós temos na Escola Bíblica Dominical classes de discipulado. Irmãos novos convertidos que são ensinados, a base de sua fé. São ali ensinados sobre como devem manter-se firme, na pregação, na vida com Cristo, e ao mesmo tempo, além das lições de discipulado, todo o suporte necessário. Então, se necessário for, nos primeiros momentos, nós buscamos aqueles novos convertidos para a igreja. Os pastores, os líderes, conversam, ligam, visitam, entendem aquela situação, a família, toda aquela dinâmica na vida daquela pessoa. Nós nos aproximamos dela, ajudamos, aconselhamos, damos ali todo o suporte e principalmente discipulamos. Então a conversão, que é o primeiro passo, vai gerar então o discipulado, que o discipulado gera o próximo passo, que é o batismo nas águas, a confissão pública de fé, e após o batismo em águas nós temos então também o batismo com o Espírito Santo. Todos esses processos dependem do suporte de uma igreja que ama a evangelização. Então, uma igreja que dá suporte desde o processo evangelizatório até quando o crente recebe o batismo com o Espírito Santo. Esse processo, que muitas vezes ocorre de maneira natural, orgânico, é uma grande responsabilidade da nossa igreja. A igreja dos nossos dias. Esta igreja em Jerusalém tinha essa característica. Dava o suporte, auxiliava, ajudava naquilo que lhe era necessário, e isso gerou bons frutos. Nós vemos a Bíblia testemunhar que muitas pessoas se acresciam àquela igreja, vinham, aceitavam a Cristo, conviviam naquela comunidade, estavam ali juntos, unidos, e isso alegra o nosso coração. Por isso, meus queridos irmãos,
minhas queridas irmãs, durante o processo de evangelização, faça a sua parte. Às vezes você não foi aquele que Deus usou para entregar o folheto, para anunciar a palavra, mas pode ser aquele que Deus vai usar para visitar os novos convertidos, para aconselhá-los, para auxiliar ali no seu discipulado, para segurar em sua mão até que ele tenha e ganhe maturidade e poder através do Espírito Santo para caminhar um pouco mais mais maduro. Cabe a mim e a você, meus irmãos, agir desta forma. Não só a igreja como instituição, como comunidade, mas nós individualmente nos responsabilizamos em dar todo o suporte aos frutos da evangelização na igreja. Então, o resumo, a sinopse do nosso terceiro tópico diz que a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Então, o Espírito Santo usou quem evangelizou, o Espírito Santo entra na vida, no coração endurecido daquele pecador. Aí nós vemos o Espírito Santo agindo na vida da igreja, dando suporte à evangelização. Depois o Espírito Santo, habitando aquela vida evangelizada, habitando inicialmente após a conversão, depois derramando uma bênção especial, sendo batizado no Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo não há esse processo de evangelização, de discipulado de maneira completa. Meus irmãos, caminhamos então para o término da nossa lição. Quero ler com os irmãos a conclusão, que diz assim: nesta lição, vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Felipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós louvamos ao Senhor por sua presença, pela sabedoria que Ele derrama sobre nós para compreendermos e estudarmos a sua palavra através das lições da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós orarmos, agradecendo a Deus por essa lição, eu quero fazer um convite, aos meus irmãos e irmãs que porventura acompanham aqui a nossa escola e ainda não nos visitaram pessoalmente. Nós temos aqui em nosso templo sede cultos toda terça, toda quinta-feira, também todo domingo, às 5h30 e às 7h da noite, nós temos culto. E em nossas igrejas, nos muitos bairros da nossa cidade, nas cidades vizinhas aqui de Matão, nós temos uma igreja lá para te receber durante a semana, aos finais de semana, ao domingo também, às 7h. Em todas as nossas igrejas você pode cultuar a Deus no domingo. E além do culto, todo domingo, em todas as nossas igrejas, nós temos a Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã. Então ali você pode visitar, estudar a lição da Escola Bíblica Dominical com os nossos professores, pastores, com toda a igreja e sair melhor do que você entrou. Leve seu filho, sua filha, criança, adolescente, jovem, nós temos classe para todas as faixas etárias e eu tenho certeza que Deus abençoará de maneira muito especial. Nós também que amamos a Escola Bíblica Dominical podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix, e ali você pode enviar sua oferta, ajudando a obra de Deus, a manutenção da obra de Deus, ajudando a obra missionária. Nós temos a certeza que Deus tem bênçãos especiais para derramar na vida daqueles que assim fazem e contribuem. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus por essa nossa reunião, por essa nossa aula tão abençoada. Feche os seus olhos, oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça, por sua misericórdia. Nós louvamos a Deus porque aprendemos um pouquinho mais sobre Ti, Senhor, nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja evangelizadora, uma igreja que dá suporte, uma igreja que tem a sua pregação centralizada na figura de Cristo através da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, a Deus, a colocar em prática este ensino e, Senhor, nos prepararmos para sermos suas testemunhas
e levarmos o teu nome, o teu evangelho a muitas pessoas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.